Uma coisa interessante sobre radiação que poucas pessoas sabem é que você pode pegar um elemento radioativo, unir com uma molécula, e para isso nós damos o nome de radiofármaco, faz o paciente engolir esse remédio e esse remédio sozinho vai para o local onde tem o câncer ou para algum órgão onde você quer detectar algum tipo de imagem. Então isso se chama radiofármaco. Imagina aqui ó, que você tem um paciente, tá vendo? E nessa região do corpo dele, aqui onde está essa lupa, tem células cancerígenas. Então, o que eu posso fazer com o radiofármaco? Os cientistas, nós estudamos algumas moléculas e percebemos, nossa, essa molécula aqui gosta de ir para o fígado. Não, essa molécula gosta de ir para os ossos. Então, o que a gente faz? A gente pega essa molécula aqui que gosta de ir para o fígado, por exemplo, e coloca um elemento radioativo aqui junto dela. E aí ela vai servir como um Uber, sei lá, um transporte para esse elemento radioativo. Vai pegar o elemento radioativo, vai colocar lá nas costas, na mochila e vai carregar ele até o órgão que você precisa tratar. Não serve apenas para tratamento, para diagnóstico de imagem também. Então, por exemplo, nós queremos tratar ou nós queremos fazer alguma imagem do fígado. Então tem um tipo de molécula que os cientistas estudam que gosta de se alojar no fígado. Então nós colocamos lá o elemento radioativo junto com essa molécula e ela vai sozinha para o fígado do paciente. Tem moléculas que gostam do rim e aí elas vão ser colocadas junto com o elemento radioativo. O paciente engole esse radiofármaco que chama e aí esse radiofármaco vai para o rim do paciente. Quando você quer fazer diagnóstico de imagem do pulmão ou fazer um tratamento do pulmão, você também tem uma molécula específica com um elemento radioativo específico que vão ser colocados lá no radiofármaco. Você vai engolir e eles vão sozinhos para o teu pulmão. É uma parada meio mágica isso tudo, né? Então, para fazer diagnóstico de imagem, existem moléculas específicas que vão para órgãos específicos. Por exemplo, o tecnécio 99M. Ali entre parênteses eu coloquei o tempo de meia-vida, ó, T meio, tempo de meia-vida, que você já viu aqui no canal aula sobre isso, de 6 horas. O iodo 123, tempo de meia-vida de 13 horas. O talho 201, tempo de meia-vida de 73 horas. E o galho 67, que tem um tempo de meia-vida de 78,3 horas. Todos esses elementos químicos que eu mostrei aqui para vocês são radioativos, são isótopos, né, de elementos radioativos e são usados para diagnóstico de imagem. Significa que você junta eles com moléculas específicas, engole esse radiofármaco e depois vai para um equipamento onde você vai poder tirar imagens de dentro do teu corpo. Olha uma coisa interessante aqui, o tempo de meia-vida dessas substâncias, nós já vimos. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que leva para que metade da substância decaia radioativamente. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui 10 gramas na mesa ó, de tecnécio 99M. O tempo de meia-vida dele é de 6 horas. O que significa? Que se eu deixar ele aqui durante 6 horas, quando eu voltar, essas 10 gramas não vão mais ser 10 gramas, elas vão ser 5 gramas. É o tempo que leva para que metade decaia radioativamente. Se eu voltar daqui mais 6 horas, não vão mais ser 5 gramas, vão ser metade disso, 2,5 gramas. E assim vai indo até o tecnécio praticamente desaparecer. Veja que todos esses elementos radioativos aqui têm um tempo de meia-vida muito curto. São poucas horas ou alguns um pouco mais de um dia. Por que é utilizado isso? Bom, se você precisa fazer um exame e você vai engolir esse elemento radioativo para fazer o exame, de certa forma, você vai ficar, entre aspas, radioativo durante algum tempo. Se você tem um elemento cuja meia-vida é curta, então esse elemento vai decair radioativamente e logo ele vai sair do teu corpo. Então nós escolhemos elementos radioativos que tenham um tempo de meia-vida curto, para que ele sirva apenas para fazer o exame e depois que passa o exame, ele vai sair do teu corpo e você não vai mais estar emitindo radiação. Mas você precisa engolir esses elementos para poder fazer o exame. Mas óbvio, ele não vai causar nenhum problema para a tua saúde, ele vai trazer mais benefício fazendo o exame do que qualquer outro malefício que ele poderia trazer. Então, engolir esse medicamento radioativo vai fazer bem para você porque você precisa fazer esse exame. Então, desse ponto de vista, ele vai só trazer benefícios. Tem um exame que nós chamamos de cintilografia óssea. Então, tem um tipo de molécula
que ela gosta de se alojar nos ossos. Beleza. Por que nós usamos isso aqui? Geralmente para investigar metástase, que é quando o câncer se espalha pelo corpo, e metástase nos ossos, quando ele vai para os ossos. Então tem essa molécula que gosta de ir para o osso e a gente coloca um elemento radioativo junto dela. E aí o paciente engole, espera um certo tempo para essa molécula se alojar nos locais e depois ele entra dentro de um equipamento que vai medir os raios gama e beta que estão sendo emitidos pelo próprio paciente, pelo próprio elemento químico que ele engoliu. E aí esse equipamento detecta esses raios gama e esses decaimentos beta e consegue formar uma imagem do interior do paciente e consegue dizer, poxa, tem metástase em tal local do corpo desse paciente. Então nós utilizamos essa cintilografia óssea geralmente para detectar metástase de pacientes. E aí ele engole o radiofármaco e faz esse exame lá dentro de uma máquina. Depois de um tempo, esse radiofármaco vai ser expelido pelo corpo do paciente. Por quê? Porque ele vai ter um tempo de meia-vida, igual a gente viu aqui, muito curto. Depois de um período de 6 horas, ali, por exemplo, ele já praticamente desapareceu do teu corpo. Nós podemos usar esses radiofármacos também para tratamento de câncer. Então vamos voltar lá para o nosso paciente inicial. Lembra que eu falei para você que naquela região ali, eu trouxe um exemplo, ele tinha uma célula cancerígena. Então eu dei o zoom ali para você de uma célula cancerígena, que nada mais é do que uma célula que começou a se replicar sem ordem. Dentro dela, de toda a célula, basicamente, você tem um DNA. E o objetivo é que a gente chegue com esse radiofármaco lá próximo do câncer, do tumor. E ele vai emitir, por exemplo, raios gama, e esses raios gama vão destruir o DNA da célula e vão matar esse câncer ali naquela região. Então o objetivo não é simplesmente usar radiofármaco para detecção de imagem, mas também para tratamento. Olha que interessante, você tem um câncer, por exemplo, na próstata, e aí você engole um radiofármaco que vai ser levado para a tua próstata. Então é muito efetivo, né? Porque ele vai justamente para aquela região onde você precisa tratar o câncer. Esse elemento radioativo, igual eu já falei, vai emitir radiação do tipo gama ou do tipo beta, vai destruir a célula do câncer e você vai fazer o teu tratamento lá. Para esse tipo aqui, que é para tratamento, eu trouxe alguns exemplos aqui de tratamentos. Você pode usar o lutécio 177, samário 153, o ítrio 90, o rênio 186 e o iodo 131. Veja que o tempo de meia-vida deles é um pouco mais alta. Por quê? Porque se você está fazendo um tratamento e você quer matar as células, você precisa que esses elementos radioativos fiquem um pouco mais de tempo em contato com aquelas células ruins, para que haja uma efetividade no tratamento. Então, para a imagem, o tempo de meia-vida era baixo, porque queria só fazer o exame ali. Quando você está fazendo um tratamento, você precisa de tempo de meia-vida maior. Então veja, do lutécio, por exemplo, são 64 horas. Do iodo 131, 8 dias, que é o tempo que precisa estar ali no teu corpo para fazer o tratamento efetivamente. Por exemplo, no tratamento de metástase de próstata, nós utilizamos o rádio 223, junto com uma molécula que a gente chama de radiofármaco. Essa união do elemento radioativo com a molécula lá do equipamento, beleza? Quem produz isso no Brasil? A Comissão Nacional de Energia Nuclear trata desses radiofármacos. Então o Brasil produz esses radiofármacos. É uma ideia muito interessante. Tem laboratórios muito desenvolvidos no Brasil para produzir esse tipo de medicamento para tratamento ou diagnóstico de imagem. Porém, o Brasil está desenvolvendo o RMB, que é o reator multipropósito brasileiro, que vai ficar na cidade de Iperó, em São Paulo. Você que é de Iperó, você que é de São Paulo, deixa um comentário aqui para eu saber. O que esse RMB vai fazer? Entre outras coisas, vai produzir radiofármacos e vai fazer o Brasil ser um líder na distribuição de radiofármacos no mundo. Onde que ele vai ficar? Eu não conheço essa região, mas dizem que vai ficar perto de um morro chamado Araçoiaba, lá em Iperó, em São Paulo. Então aqui você já tem a planta do terreno e aqui o local onde ele vai ficar. Ele vai ser basicamente um reator nuclear, mas ele não vai produzir energia, ele vai ser usado para estudos. Entre eles, vai ficar lá dentro o laboratório para estudo de fusão nuclear, laboratório com aceleradores de partículas, vai ter um laboratório com lasers de alta potência, aí sim, ó, laboratório de desenvolvimento de radiofármacos, um centro integrado para desenvolvimento de diagnóstico e terapia utilizando radiação.
O Brasil já desenvolve radiofármacos, porém, com o RMB, o reator multipropósito brasileiro, nós vamos ganhar uma importância muito maior na comunidade científica mundial. Talvez você não sabia que o Brasil ia construir esse RMB, já está em processo disso. Nós vamos ser líderes na produção de radiofármacos no mundo. Uma ideia muito interessante, né, que poucas pessoas têm noção de como a radiação é utilizada no dia a dia. Curta esse vídeo do teu professor Denis aqui. Tem os cursos aqui estão no primeiro comentário fixado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.